Pessoal, uma boa tarde a todos e a todas. Sou Felício Santos, diretor adjunto de assuntos regulatórios do Sindenergia Ceará. Estarei hoje como mediador aqui do painel, tá? E o nosso painel aqui hoje ele é sobre os desafios da modernização regulatória para uma transição energética plena. E aí eu gostaria já de fazer o convite para os debatedores que comporão o painel junto comigo. Primeiramente, que eu gostaria de chamar a professora Mônica Cavalcante Sá de Abreu, professora titular da Universidade Federal do Ceará, membro da Comissão de Assessoria em Administração e Economia, CAE, do CNPq, coordenadora da Câmara de Assessoria em Ciências Sociais Aplicadas da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FUNCAP, e líder do Laboratório de Estudos em Competitividade e Sustentabilidade da Universidade Federal do Ceará, LECOS UFC. Professora, seja bem-vinda. E, para compor também o painel, eu gostaria de chamar Célio Fernando Bezerra de Mello, economista, vice-presidente da Academia Cearense de Economia, mestre em Negócios Internacionais e PhD em Relações Internacionais, e exerceu diversos cargos aqui no Secretariado Executivo do Estado, Casa Civil, consultor do Banco Mundial, e atualmente é sócio da BFA Investimentos. Célio, seja bem-vindo, prazer ter você no painel. E, para compor também a nossa mesa, eu gostaria de chamar o Gustavo Silva, diretor de operações da Quer Brasil e diretor de hidrogênio verde do Sindenergia Ceará. Gustavo, seja bem-vindo ao painel. E vamos dar início aqui ao nosso momento, tá? Pessoal, então, uma contextualização breve sobre o tema do nosso painel. Assim, o nosso ponto de partida não poderia ser outro, é a urgência climática. Os eventos extremos estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia, secas mais severas, chuvas intensas e inundações, ondas de calor recorrente. Esses fenômenos refletem um elevado nível de degradação ambiental que estamos enfrentando e que já impõe custos econômicos e humanos expressivos à sociedade. E esse é um chamado que nós precisamos agir. Especificamente o nosso setor de energia, no mundo, ele é totalmente carbonizado. Ele tem em torno de 75%, 76% de emissões de CO2. Mas no Brasil, essa realidade é bem diferente. Nós já avançamos muito com a transição. O nosso setor aqui de energia, e aí envolve tudo, que envolve também combustíveis, envolve transporte, envolve geração de eletricidade, é em torno de 21% de emissões. E o nosso principal setor emissor aqui, por exemplo, é a agropecuária e o uso da terra. Então, nós já avançamos muito. Em termos, por exemplo, de oferta interna de energia, 50% da nossa oferta interna de energia, de uma forma geral, não só a eletricidade, é renovável. A eletricidade bate 88%, 89% já de renovabilidade da nossa estrutura. Então, assim, esse contraste evidencia de forma contundente a singularidade da nossa matriz energética, já amplamente renovável e referência no mundo. E, para complementar esse viés, também a gente teve agora recentemente vários movimentos, no caso de adequação regulatória e do arcabouço legal, em prol da transição energética. Aqui cito algumas, mas não restrita a essas. Marco legal do hidrogênio de baixa emissão de carbono, marco legal do aproveitamento eólico offshore, conhecido como marco legal da eólicas offshore, Sistema Brasileiro de Comércio e Emissões de Carbono, CBCE, Combustível do Futuro, Mobilidade Verde, o Programa Mover, Programa de Aceleração à Transição Energética, o PATEN. Então, tudo isso foi aprovado nos últimos 2 anos. Então, assim, todo esse contexto eu trouxe para vocês para dizer: a gente, no Brasil, ocupa hoje já uma posição de protagonismo. E a gente começou muito cedo. Então, nós estamos caminhando bem no rumo da transição energética. Mas é justamente nesse protagonismo que revela a provocação do nosso debate de hoje, que é o nosso paradoxo. Ainda incentivamos combustíveis fósseis, mantemos térmicas ineficientes como reserva de segurança do nosso sistema elétrico, por exemplo. Elas ficam paradas, praticamente, recebendo para operar sob demanda. A gente também está agora promovendo leilões de reserva de capacidade, que em tese deveriam acrescer flexibilidade ao sistema, mas estamos contratando térmicas, ou propondo contratar térmicas dentro das diretrizes ineficientes, térmicas essas que teriam tempo de operação muito longo, ou seja, não trazem flexibilidade.
A gente, hoje, pratica uma das tarifas de energia. A gente tem a geração de energia, uma modicidade tarifária um pouco restrita, baseada apenas em custo de energia, custo de produção, quando, na verdade, ela deveria também compor as variáveis sociais e ambientais dentro do seu custo. A gente segue uma lógica de adição de energia, puramente adicionar capacidade instalada, quando, na verdade, a gente deveria estar pensando em substituição dessa capacidade, uma adicionalidade plena, trocar essa matriz cada vez mais renovável. Temos energia barata na produção, mas uma das mais caras na ponta por conta de subsídios, encargos e tributos. Temos o Sistema Interligado Nacional, exemplo de engenharia para o mundo, em proporções continentais, mas, ao mesmo tempo, temos gargalos que impedem tanto o escoamento de energia renovável, novos projetos, também como impedem conexão de cargas. Ceará, polo para data center e hidrogênio verde, temos a problemática de também faltar espaço na rede para conectar essas grandes cargas. A gente convive hoje no setor de energia renovável com o curtailment, que é o corte de geração renovável. Principalmente hoje por razões energéticas. Explico. Razões de tem mais geração na rede do que carga. O operador da rede precisa mandar desligar. E desliga as usinas intermitentes eólicas e solares hoje. Então, a gente também tem vários debates que estão ocorrendo hoje, ideias que estão sendo debatidas, como que teve agora na recente MP 1300, que tentou fazer uma equalização de subsídios, mas iria mexer em autoprodução de energia, iria mexer em subsídios para a fonte incentivada. Então, todo esse contexto, a gente tem como resultado um cenário bem assim, paradoxal, como é a nossa provocação aqui de hoje. Um setor elétrico robusto, com vocação para ser referência mundial, mas que ainda opera com a regulamentação fragmentada, defasada e, em alguns momentos, contraditória. E aqui no Ceará esse paradoxo também é ainda mais evidente. Somos polo estratégico de geração renovável, referência em novos vetores como eólico offshore e hidrogênio de baixa emissão de carbono, mas também estamos entre os mais impactados com gargalos de transmissão, episódios de curtailment e insegurança regulatória que atrasam os investimentos aqui no nosso estado. Então essa é a provocação que eu queria trazer para esse nosso primeiro debate, o debate que abre a nossa série de debates aqui. E aí eu já queria passar para uma pergunta inicial que vale para todos os palestrantes, todos os painelistas, que, assim, qual a visão, eu queria saber a visão de cada um de vocês sobre essa conjuntura do nosso setor atual, tá? E o que vocês enxergam como desafios e oportunidades, principalmente nesse viés de modernização regulatória, para nós enfrentarmos essas situações que nós estamos aqui, caminharmos de fato para uma transição plena aqui no nosso estado, no Brasil ou no mundo como de uma forma geral, tá? Queria iniciar com a professora Mônica e aí, na sequência, eu vou para Célio e Gustavo, tá? Boa tarde a todos. Inicialmente, parabenizar o Sindenergia pela promoção desse evento, um evento extremamente importante. Cumprimentar os meus colegas aqui de debate, Célio, Felício e Gustavo. Agradecer em especial ao Gustavo, que me fez esse convite aqui para participar desse debate, um debate extremamente valioso e necessário nessa discussão de transição energética justa. Tá? Mas eu queria primeiro, trazer a questão do paradoxo. Tá? Então, como resolver um paradoxo? A gente tem a visão, de que um paradoxo, se resolve numa perspectiva de trade-off. Um paradoxo são dois polos que se conflitam. Felício apresentou muito bem esse paradoxo que a gente vive. Então, se a gente traz essa perspectiva de que eu tenho que escolher um lado em detrimento do outro, a gente perde essa oportunidade de uma cocriação de soluções. Então, o ponto-chave, o nosso presidente, Luiz Carlos, já trouxe essa necessidade de um diálogo. Mas o diálogo tem que ser orientado num planejamento. O que a gente vê? Então, a regulação ela é um reflexo exatamente desse posicionamento pontual, em que a gente, para resolver o problema, a gente foca, numa situação, e aí você não tem o olhar do todo. Então, a solução do paradoxo
né, é exatamente, né, ter essa visão ampla, né, de todos os elementos. Por quê? Porque ela trabalha numa lógica da complexidade. A gente, numa lógica de causa e efeito, a gente está sempre buscando, faço isso, resolvo aquilo. Mas na lógica da complexidade, a gente trabalha com as interações. E então, nenhuma solução que é colocada, que é desenvolvida, ela não é isenta de danos, ela não é isenta de perdas. Então, é importante nesse processo em que a gente tenha essa avaliação ampla, certo, desse cenário, e que seja possível planejar para que a gente alcance essa transição energética justa e, nesse processo, né, a regulação, né, esse ambiente político e regulatório, ele tem, né, um papel de driver importante. Então, eu queria colocar aqui, deixar, né, como ponto de partida, essa necessidade, né, da gente ter uma visão ampla de planejamento e de cenário. Não existe uma única resposta. Essa resposta ela tem que ser construída. E ela é construída, certo, com a participação ampla de todos os atores da sociedade. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, certo? E é esse movimento extremamente importante na construção, certo, de soluções nesse sentido. E a regulação tem um papel, e a gente vê hoje, certo? Eu vou só deixar esse ponto, né, que ela está fragmentada, certo? Que ela atende um setor e ela não tem uma visão, certo, de longo prazo. Então, ela beneficia um lado, certo? E ela acaba, certo, criando problemas, e esses problemas vão se manifestando. E a gente tem agora, né, esses cortes, né, onde o setor elétrico, certo, investiu, e nesse investimento, como finalizar, certo, o pagamento dessa conta. Tá? Então, eu acho que esse é um ponto aqui de partida, e a gente vai abrir esse debate. Perfeito, professor. Agradeço. Célio, gostaríamos de ouvir sua contribuição também nesse sentido. O que você enxerga, né, assim, qual a sua visão sobre o setor, o que é que a gente vem enfrentando atualmente sobre toda essa conjuntura, e o que você vê como desafios e oportunidades aí para a gente seguir e poder desenvolver cada vez mais. Eu vou ficar aqui com o celular aqui, mas não tem nada escrito, não. É porque eu não tenho poder de síntese. Então, se eu não ver o tempo, aí vai ficar problemático aqui, né? E até porque eu comecei, e aí começo vou tentar, professora, também ser complementar a sua colocação, né, do que eu chamo de uma visão com complexidade, né? Vamos chamar que tem muitas questões que envolvem a transição energética e justiça climática, e que a gente também fala em transformação ecológica. Hoje o ministro da Fazenda é quem está cuidando no programa da transformação ecológica, não é nem o Ministério das Minas e Energias. E dialoga com o MME e dialoga com o MMA. E também com o Ministério do Desenvolvimento. Ou seja, a gente tem até uma Secretaria de Meio Ambiente dentro do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e de Serviços, lá com o vice-presidente Alckmin. O que a gente acaba colocando, quando a gente vai colocando esses pequenos fatores, a gente começa a ver os primeiros desafios. O Brasil também é complexo. O Brasil é complexo porque a gente fala de muita coisa e, às vezes, a gente faz um discurso extremamente aprofundado, mas que ele não consegue ecoar. Nós temos aqui um desafio grande, regulatório, quando a gente fala da burocracia do Max Weber, que é uma coisa importantíssima, gente, é o controle social e a transparência. No entanto, a gente conseguiu, talvez culturalmente, adensar isso e tornar uma coisa que seria transparência e controle, tornar uma coisa de corrupção. Quanto mais difíceis são as coisas, melhor para o intermediário. E, de repente, isso atrapalha o jogo. Por mais que eu fale de tríplice hélice, com o governo, as empresas, a iniciativa privada e a academia, eu tenho uma hipocrisia muito grande quando eu discuto as coisas, né? Por que a gente tem aqui esse céu de brigadeiro para ter o sol, né? E eu toda vez gosto de repetir, a gente está 2.500 anos atrás, né? Água, terra, fogo. Água, terra, fogo e ar. E a gente fala o que agora? A gente fala de uma água que é o nosso bioma marinho, com a nossa Amazônia azul, quase 70%, e a gente começa a falar de quê? De energia offshore.
E a gente, quando fala de energia offshore, tem que falar de PLC, Power Line Communication, tem que falar de intercomunicações, nós temos que falar de conectividade. Aí não existe transição energética sem transformação digital. Começa a complicar um pouquinho mais. A Care, que eu tive o prazer de visitar, e vou dar o exemplo, você vai ali para a LC Corporate, você tem uma sala de situação que ele usa fibramento óptico e faz toda a gestão lá aqui de Fortaleza, de vários parques. E é lindo o negócio. Casa dos Ventos lá no BC Design. Então a gente começa a entender, opa, tem uma coisa chamada conectividade. Ainda bem que o Ceará tinha uma coisa chamada cinturão digital. Mas será que o Brasil, o nosso semiárido do Nordeste, tem tudo isso? Não tem tudo isso. A gente ainda tem muita falta de conectividade para tudo isso. Só no lado, que se a gente for colocar o Festum, que é a parte que se fala dos cabos, que falam de ligações oceânicas entre os estados até chegar em São Paulo, nós já temos uma depreciação de 35%. Isso vai interferir em tudo. Nós não pensamos ainda no que seria o futuro, que seria um Blue Digital Belt. Por quê? Porque um dia desse tinha uma confusão de dessalinizadora versus cabos submarinos transoceânicos. E a gente está falando de 25 licenças ambientais para o dobro de digas que ocorrem na Inglaterra, aqui no Ceará, aqui na nossa plataforma. Então, é muita coisa para a transição energética e nós não temos ainda uma legislação, uma regulação para as offshore. Isso é péssimo. E aí, mas será que nós podemos atingir a offshore agora para poder ter segurança jurídica? Dificilmente, mas é um grande desafio. Burocracia roda com o quê? Marcos regulatórios. E as legislações lá fora, o que acontece? Tanto na União Europeia como nos Estados Unidos, são confusas também. Olha que ainda bem que a gente leva sorte, né? Que o mundo está confuso. O mundo está polarizado, não é aqui não, é o quarto risco global do World Economic Forum. Complementando nessa visão, né, professora? A gente está complicado numa mudança de época. Transição energética é muito mais do que eólica e fotovoltaica. Transição energética, a gente está falando de biomassa, a gente começa a falar de lixões que nunca foram resolvidos, e o Ceará aqui tem aqui uma coisa chamada biometano lá em Caucaia, certo? Que chegou na pandemia, gente, na rede de gás, a ter 55% de biometano, média de 15% lá com a Cegás. E é muito mais do que isso. Necessidade de metanol, né, professor Célio Loureiro? Muito forte, né? E a visão começa a desbocar em N questões. Me lembro do João Augusto falando, há muitos anos atrás, de biocombustível lá em Quixadá, e ele queria só com o que o Ariosto tinha dito. Vamos fazer só com mamona. Eu digo, acho que difícil o pessoal plantar mamona para tirar o feijão. Nós tínhamos até 1 milhão de pessoas na extrema pobreza. Vem a justiça climática. Não é só também fazer a transição, a mudança de época, sem trazer todas essas pessoas para poderem participar, as comunidades. E a participação que a professora coloca com tanta evidência é que é uma participação difícil. Aqui no PECEM, o pessoal pensava que falar com povos indígenas era falar na mesa com gente com cocá. E eu fui lá nos povos indígenas como secretário. E foi muito interessante. Todos eles tinham um doutorado em sociologia, ou pós-doutorado, alto nível. Ainda bem que eu fui, porque a conversa foi de alto nível com várias pessoas e nós desbocamos. Sabe qual era o maior problema dos povos indígenas? É porque tinham feito uma reserva e não tinha drenagem. E aquilo estava aprovado. Era só conversar. Não era ninguém de cocá para poder falar, porque não existe essa diferença, gente. E isso com povos originários, nem nada. A Care sabe disso, trabalha com isso em seus projetos e tudo. Isso é muito interessante. Temos essas questões? Temos mais. Temos vulnerabilidades sociais extremamente difíceis. A gente pensava e lançamos lá em Glasgow, colocamos lá um projeto na Universidade de Glasgow, 80 projetos, foi selecionado no Ceará em 2021. Estava na época do artigo 6º da COP15 do Acordo de Paris, que era o quê? A gente pegar a captura de carbono, naquela época eu achava o máximo, o Blue Carbon dos mangroves, né, dos manguezais, feito aqui pelo pessoal, professor Edson Mineiro, professor Fernando Antunes, só gente boa, né? E o pessoal do Labomar, Luiz Ernesto, Marcelo, e isso foi produzido aqui no Ceará. Nós conseguimos captar. Se fosse para o mercado regular, a gente teria 8,8 bilhões, o suficiente para comprar as placas solares para o projeto Renda do Sol e resolver o problema da extrema pobreza. Numa coisa escassa, que é o ecossistema de transição, mangroves, manguezais, 19 mil hectares somente. Isso é o suficiente. Olha a riqueza que tem isso. Quer uma notícia bacana? Notícia do sequestro líquido de carbono.
Isso lá o grupo de gestão, o comitê de gestão do MCTI, do Ministério da Ciência e Tecnologia, publicado agora numa revista internacional. Nós estamos indo, segundo 2 estudos, em 38,8% a 50% do sequestro líquido de carbono. Sabe quem está fazendo isso, gente? Esse sequestro? O bioma da Caatinga, não é o bioma da Amazônia. Alguém estava conversando errado. Tive com o presidente da COP semana passada. Eu disse, está falando, ninguém está conversando sobre interdependência de biomas. Então, transição energética está falando com muita coisa. Está falando com 17 cadeias produtivas. Não é só energia. Me lembro quando estava coordenando o grupo estratégico do hidrogênio, eu descobri, opa, professor Jurandir Picanso, eu pensei que estava discutindo energia, mas era química. E aí vem o professor Célio Loureiro, que é químico, para poder me ensinar que NH3 era uma composição aí de nitrogênio com H3 para a gente ter amônia. Aí descubro que a amônia era a base para quê? Para a gente ter fertilizante. Aí vou descobrir que naquela época, em 2022, nós importávamos 14 bilhões de dólares em fertilizantes. 14 bilhões de dólares. Hoje estamos importando, é a segunda maior porta de importação. O celeiro do mundo desde 2023, que superou os Estados Unidos, isso é um problema geopolítico, que é por isso que o meu amigo aqui chamou para a gente bater uma conversa de geopolítica, o Gustavo. E eu vou dizer, Gustavo, estava absolutamente certo. Superar o celeiro do mundo dos Estados Unidos foi uma coisa muito pesada. Só que nós ainda estamos num período pré-colonial, colonial em muitas coisas. Nós temos hipocrisia no nosso sistema político deformado, nós só temos um partido chamado Centrão e todo mundo se faz hipócrita dizendo que tem 25 partidos. Nós perdemos a governança porque temos governabilidade. Cada secretaria eu tenho que dar para um partido político, porque senão não ganho lá na Assembleia ou na Câmara Federal os votos que eu preciso para aprovar uma medida provisória, uma lei ou alguma coisa nesse sentido. Sem hipocrisia, a gente está passando num período pré-colonial para colonial com todos os recursos naturais que a gente pegou e falou, que era o fogo virando, que é o sol, a água com o bioma marinho, o vento, que é o ar, e a terra, que são os minerais. Aqui, gente, fui aprender, né, professor, que não era só o lítio, é o vanádio. É também muito mais, são terras raras. Nós temos abundância aqui no Ceará de vanádio de minerais. Nós temos grafeno. Olha o que vem e tudo isso, gente, a gente precisa de energias renováveis, precisamos de energia e água, que são as cadeias produtivas básicas. Nós precisamos das cadeias intermediárias, que são as cadeias de logística e distribuição, e também de conectividade. Para depois a gente ir para as cadeias finalísticas. Então, professor, o senhor tem toda a razão. O sistema é complexo, é uma visão sistêmica, onde tem muitos atores, né, stakeholders e tudo, que tem uma interdependência e uma interconexão muito forte. Vocês vão pegar 15 anos de estudo do World Economic Forum sobre mapa de interconexões no risco global. Não dá para discutir uma coisa assim. E aqui é base. Quando a gente fala, a gente tem aqui inteligência capital para poder fazer, mas não tem regulação. Eu não sei como a gente consegue, um licenciamento demora. De repente disseram assim, opa, vou encerrar essa abertura. Teve um tarifaço do Trump, eu digo, que foi 50%. Bom, em que? 600 bilhões de dólares de corrente de comércio. Estados Unidos, 49 bilhões. 49 bilhões onde é deficitário. Não fazia no menor sentido tarifaço. Tarifaço é quando é o inverso. Nós somos deficitário é o seguinte, nós importamos mais do que exportamos. Na primeira rodada caiu 46,5% no anexo 1. Na segunda rodada agora já passou de mais de 50%. Mas o mais engraçado é que nós temos 230 bilhões de dólares de reserva. Para poder resolver o problema que o Brasil, no ano passado, até que aqui com a ArcelorMittal, teve que pegar e passar de 10% para 25%, nós fizemos um tarifaço antes dos Estados Unidos em outubro do ano passado, em 7 setores, porque era 10%. Então a média é 30,8%. 30,8% para menos de 25%, olha, João Augusto, fica, sabe quanto? 7,2 bilhões de dólares. Geralmente eu digo assim, sabe o que foi bom do Trump? Foi dizer que nós não temos competitividade global, porque nós não temos inovação, tecnologia, nós temos um sistema deformado político, vamos brigar com a polarização lá do Brasil, que é interessante, e vamos pegar e dar uma olhada que o sistema tributário brasileiro ainda não evoluiu e a nossa burocracia é forte. Olha que bacana. Ou seja, recursos naturais já chegando a vantagens competitivas globais, nós temos todos. E, inclusive, nessa mudança de época, o semiárido e aqui no Nordeste. Era isso, mostrando a visão sistêmica. É interessante. Perfeito, Célio. Agradeço e contribuo no sentido de... Isso só demonstra, assim, o nosso setor é totalmente interconectado com diversas outras áreas, diversas outras cadeias produtivas. E isso reforça ainda mais a temática do nosso debate, que
a regulação, assim como a professora Mônica também citou, ela tem que observar isso como um todo. Ela tem que observar, todo esse arcabouço tem que ser em conjunto, tem que ser desenvolvido dessa forma. E aí, Gustavo, também gostaria de ouvir a sua visão sobre a nossa conjuntura atual do nosso setor energético e também o que você enxerga como desafios e oportunidades aí para a gente ter essa modernização regulatória para atingir essa transição energética tão desejada. Bem, pessoal, tudo bem? Queria dar boa tarde a todo mundo. Eu estou aqui hoje em uma missão, porque o Dr. Lauro era quem foi convidado, né, a participar, e eu vou tentar honrar aqui a posição dele, trazendo a minha visão desses desafios e oportunidades. Eu sou o Gustavo Silva, eu sou diretor de operações da CARE, mas hoje aqui eu visto a camisa do embaixador da transição energética da CARE. Um trabalho que há 2 anos eu venho fazendo, provocando, né, discussões sobre esse tema. Né? É um tema que ele me agrada demais e eu acho que é muito urgente. Faço por mim, faço pelos meus filhos e a minha família, porque os problemas do meio ambiente estão aí. A gente já está vendo, todos nós aqui já vivemos ele, direto ou indiretamente. Falar sobre as oportunidades, eu vou deixar esse assunto aqui, falar bem pouquinho, porque as oportunidades vocês conhecem. O mundo está passando por um movimento muito grande, né? Desde do início da década de 90, com a primeira Eco 92, cada vez mais essa temática da transição energética ela vem sendo mais urgente e mais, né, necessária para a manutenção da qualidade de vida. E para a gente trazer a minha reflexão um pouco mais clara, eu vou tentar aqui tornar essa conversa um pouco mais lúdica, trazendo alguns exemplos para fixar na cabeça, tá? Sobre as oportunidades, a gente sabe que o mundo, na sua grande maioria da nossa energia, ela vem de combustíveis fósseis, que são combustíveis que estão concentrados em jazidas. Jazidas essas detidas por um determinado número de países. Né? Então, desde o início do século XIX, com o uso de combustíveis fósseis, essas jazidas foram criando segmentos econômicos em determinados países muito fortes. Okay? Então, se criou uma ordem no mundo. Haja vista que a energia ela tem uma participação muito forte no PIB. Esse grupo era pequeno. O que pegou e aconteceu, imaginando aqui que o jogo geopolítico energético é um tabuleiro de xadrez que era jogado por países que tinham as suas pedrinhas, com o Covid, com o aumento a necessidade de se promover mecanismos de descarbonização, e principalmente com esses últimos acontecimentos de conflito que começou com a Rússia e hoje se estendeu, Deus, o nosso Senhor, deu uma mãozada aqui nessa tabela e algumas pedras caíram. Então hoje, aqueles ambientes que nós não estávamos jogando nesse xadrez, embora o país tenha uma capacidade instalada muito grande, mas a gente não tem uma força para, nesse jogo geopolítico, se criou uma oportunidade não só para a gente, para vários países. Algumas pedras estão no chão e o futuro vai ser um futuro descarbonizado, não porque isso é bom, não porque isso é um bom negócio, mas principalmente porque nós vamos ter que tratar desse assunto, porque senão o planeta vai abreviar a sua extinção. Da raça humana, não do planeta, porque ele já passou por esses episódios há muito tempo. Tá? Então, a oportunidade está aí, ela é urgente e nós precisamos nos posicionar. Tá? A geopolítica não vai esperar que nós nos organizemos. Tá? Nós é que temos que correr para ocupar esse nosso lugar. Do ponto de vista do desafio, eu vou trazer aqui uma outra imagem. Tá? A imagem é o seguinte: imagine o nosso país como um atleta, um corredor, que tem que
fazer um movimento para alcançar a tão sonhada transição energética, ok? Então a gente está aqui discutindo hoje os desafios e as barreiras. Os desafios é aquilo que está mais ligado aos acontecimentos que não dependem da gente, e os gargalos e barreiras, as coisas que dependem unicamente de nós, ok? Mas mesmo que a gente resolva o desafio e a barreira, se a gente não quiser fazer esse movimento de chegar lá, nada que a gente faça, ele funciona. E como a gente vai traduzir esse movimento, esse querer, esse desejo de alcançar? Justamente é na regulação. A regulação é quem vai dar o norte para onde a gente andar. A regulação é quem vai dizer como e quando a gente vai chegar. A regulação é que vai definir depois uma estratégia para que a gente trace esse nosso caminho, tá? Quando a gente fala em transição energética, nós estamos falando numa agenda de desenvolvimento sustentável. Ou seja, para você provocar a transição energética, você precisa cumprir aquilo que foi preconizado na Eco 92, que são os princípios do desenvolvimento sustentável. E se a gente quiser fazer a transição energética justa, a gente tem que fazer uma coisa um pouco mais. Nós temos que ter um desenvolvimento regional alinhado com os ODS. Então, a transição energética é uma agenda dentro do desenvolvimento sustentável, e a transição energética justa é quando a gente faz ela alcançando as ODS e o ESG. Porém, fica aqui uma pergunta clara, né? E que ela é muito importante. Se nós não temos esses princípios estabelecidos na nossa regulação, como é que a gente quer chegar na promoção da transição energética? Então, a regulação, ela precisa ser modernizada aos desafios atuais da nossa sociedade. Ela precisa trazer princípios como o princípio poluidor-pagador. Um princípio que está estabelecido, inclusive, na nossa política de meio ambiente, que foi escrita no começo da década de 90 e ela é muito pouca. A gente vê muito pouco na decisão do querer. Fazer a transição energética, ela precisa de uma condição inegociável, que é promover a mudança de paradigma. A mudança de paradigma, ela tem uma importância imensa, porque quando você muda um paradigma, a solução antiga ela já não mais funciona, independente do preço. E a humanidade já teve várias histórias dessa. Tá? Tivemos uma, inclusive, no início do século XIX, 1900, Nova York, a segunda maior metrópole do mundo, mais de 2 milhões de habitantes, aonde toda a movimentação humana e de carga, ela acontecia de forma de tração animal. Em praticamente 15 anos, se acabou a tração animal e começou a tração de veículos. Vocês me perguntam, aquilo dali é uma transição energética. E o que foi que levou isso? Será que o carro ficou mais barato? Não, o carro era bem mais caro. Se hoje um carro custa mais do que uma carroça, imagine há 120 anos atrás. Mas aqueles animais, mais de 200 mil animais, defecavam, morriam, toneladas e toneladas por dia. Isso criou uma problemática imensa para aquela população. Então, o que era uma fumacinha do carro diante de tanta doença? Hoje nós estamos vivendo em outra escala exatamente a mesma coisa. O planeta está ficando doente por conta dessas emissões, trazendo complicações imensas, e nós temos que promover a mudança de paradigma daquele momento. E essa mudança de paradigma ela precisa estar prevista na regulação. Sem essa regulação, a gente não vai colocar o meio ambiente em prioridade. Perfeito, Gustavo. De fato, assim, essa primeira rodada de trazer a visão de todos sobre a nossa conjuntura do setor e o que eles enxergam para a gente chegar num ponto de transição energética plena, é importante para a gente poder ter uma visão geral, uma visão do todo, assim, toda
o escopo que a gente está querendo discutir aqui. Vocês percebem que, de fato, é complexo, né? O setor é complexo. Envolve várias variáveis, vários setores. Então, isso é importante. E aí, eu queria agora trazer uma segunda pergunta para a professora Mônica, já, assim, lá no laboratório, na UFC, no LECOS, vocês trabalham com justiça energética, vocês têm um viés de juntar parte econômica com ambiental e social. E, professor, eu queria saber, assim, o que, na visão da senhora, como a gente consegue juntar competitividade econômica de projetos de desenvolvimento econômico com justiça social e com a parte de sustentabilidade ambiental. Assim, como a gente poderia, pegando o gancho do Gustavo, como a gente poderia modernizar, propor uma modernização do nosso arcabouço legal, arcabouço normativo, para garantir isso e, de fato, ver isso ser executado na prática. A gente conversava até antes, assim, o ESG ele é muito lindo, mas assim, hoje a gente vê mais o G, às vezes o pessoal deixa o E um pouco de lado, o S um pouco de lado. Então, eu queria saber a visão da senhora nesse sentido, tá? Estava aqui pedindo, Gustavo, o microfone, mas tem um só para mim, né? Essa pergunta é muito interessante, né? Os posicionamentos aqui dos nossos palestrantes, né, extremamente interessantes e convergentes. Tá? O Gustavo traz, né, essa história, né, da transição e todos os movimentos de transição que a gente teve até o momento, né, foram transições tecnológicas ou então transições, né, que demandavam mudanças na sociedade. A gente vive hoje, né, um momento, Gustavo traz isso forte na fala dele, certo? Dessa transição pelos danos que a gente causou, certo, ao meio ambiente. Veja que não foram danos provocados, né? O Gustavo, na fala dele, coloca assim: qual é a diferença de uma fumacinha? A gente não tinha ideia, certo, naquele momento, né, dos danos que que aquela fumacinha, ou seja, que aquelas emissões, né, dos gases, né, que depois a gente vai entendê-los, né, numa perspectiva de efeito estufa, eles vão acontecer. Então, a gente se encontra hoje num momento crítico como sociedade, né? No sentido de que talvez sejamos a última geração, certo, que não vai sentir, né, de forma drástica os efeitos, né, da mudança climática. A gente tem 2024, as enchentes, né, no Rio Grande do Sul, e se a gente for só... Vou responder a sua pergunta, mas eu só queria trazer, certo, esse contexto. Então, a gente teve, né, o evento de 2024, mas um evento também de inundações em 2023, um evento também em 2021, e o último evento naquelas proporções no Rio Grande do Sul vai acontecer em 1941. Então, a gente teve 60 anos... certo, para se preparar, né, do grande evento, né, da primeira grande inundação, certo, do Vale do Taquari, certo, para agora. E aí o que acontece? 21, 23, 24. Então, certo, o nosso tempo de resposta ele vai ficando mais curto e que nos dá exatamente essa condição, certo, dessa emergência climática. Então, a humanidade nunca se viu, certo, diante, né, de tamanho desafio, né? A humanidade, porque o planeta, certo, passou por diversos, né, momentos, né, de reconstrução, certo, de destruição, de reconstrução, né? Então isso nos dá, certo, fomos nós, humanidade, que causamos, e agora somos nós, essa humanidade, que precisamos, né, resolver esse problema, um problema que a gente não consegue, certo, dimensionar, porque nessa perspectiva, certo, da complexidade. Mas, né, no que a gente não consegue, certo, ter uma noção do todo, é extremamente importante que a gente traga todas as partes para conversar, certo? Então, quando a gente traz, né, a gente está falando de regulação, então a gente está falando de governo, a gente está falando de legislação, a gente está falando de políticas públicas. Mas é importante, nesse diálogo, certo, ter o setor empresarial, ter a sociedade civil, ter as comunidades afetadas,
certo? Então, quando a gente está falando, né, de transição energética justa, a gente está falando, né, de justiça. E quando a gente está falando dessa dimensão ampla de justiça, a gente está falando, certo, de uma justiça distributiva, distribuir os ganhos e distribuir, né, de forma equitativa também esses impactos. Então, essa construção da regulação, a regulação, né, dentro de uma perspectiva jurídica, né, você não tem um contrato perfeito. Então, não existe uma regulação, certo, que consiga, certo, trazer todos os elementos. Mas se você amplia o diálogo, certo? Se você amplia, né, as possibilidades, né, de cenário, numa perspectiva de entender quais são as consequências de cada ato, certo? A gente consegue planejar recomendações, né, para um futuro melhor. Então, eu coloco o seguinte, o que a gente precisa hoje? Essa pergunta mágica, certo? A gente precisa, certo, de diálogo, de comunicação, de planejamento e definir qual é o cenário que nós queremos, certo? Então, quando a gente analisa o cenário atual, eu posso considerar que é um cenário de incerteza jurídica, certo? De incerteza energética. E essa incerteza energética, quando a gente observa, né, numa única dimensão, eu falei de segurança energética. Mas existem outras dimensões. Existe a dimensão do meio ambiente, existe a dimensão social, existe uma dimensão de equidade. Então, o que concentra hoje um movimento, um cenário de incerteza jurídica? O cenário, né, de incerteza energética, né? Esse cenário de incerteza energética contempla incerteza jurídica, certo? Contempla territórios que não têm um amplo desenvolvimento, certo? Impactos ambientais e sociais que não estão sendo mitigados, que não estão sendo medidos, certo? Contempla o curtailment, quer dizer, você tem um risco. Por quê? Por que corta? Porque você não tem uma condição suficiente de transmissão. E por que você não tem uma condição suficiente de transmissão? Porque você gerou mais do que a sua capacidade. E por que os leilões permitiram que houvesse, certo, esse planejamento? E quem planejou e quem investiu, certo, nesse negócio? Certo? Então, a gente precisa considerar todos os elementos para a gente poder ter uma solução. E aí a gente tem, nesse ambiente, né, nesse cenário, né, de incerteza energética, a gente pode ter dois passos, né? A gente avança no sentido, né, de expansão das energias renováveis e a colocação, certo, da energia renovável, não apenas, né, numa perspectiva de adição, porque esse assim, é o que a gente tem feito até agora, e que é mais fácil, sabe? Então, Gustavo, Célio e Felício trazem muito forte na fala, e eu reforço, sabe, que não é adição, é transição, e ela tem que ser justa. E ela tem que ser justa, e ela tem que chegar até o território. Ela tem que chegar no sentido, certo, que as localidades que recebem o investimento, elas sejam amplamente beneficiadas. Por quê? Porque isso cria legitimidade para o investimento, no sentido que a comunidade apoia e quer esse investimento. O que a gente faz? Quando a gente ignora, certo, esse desenvolvimento local do território, o primeiro inimigo, certo, do investimento é a própria comunidade. Então, para ela, tanto faz que aquele investimento saia. Ela não legitima, ela não suporta, ela não engaja. E esse engajamento, certo, vai se dar em todas as áreas. Então, esses stakeholders envolvidos, a gente está vivendo hoje, certo, um grande desafio, certo, de avançar nesse desenvolvimento local, nessa cocriação desse movimento. E isso é extremamente importante, né, que a gente chegue aqui a esse espaço, certo, de discussão nesse sentido. Então, Felício, não existe uma resposta única, certo? Não existe um modelo único, e isso é também importante, né, que, complementando a fala aqui, a gente vive hoje, né, um momento, né, um trumpismo, né, que está, certo, confundindo, acho que até dentro né, desse movimento. E aí ele
no movimento de negacionismo, certo? Num movimento. E aí, se a gente, né, a questão energética, ela é uma questão geopolítica, ok, certo? Mas a gente precisa criar esse modelo. O Brasil já é um exemplo, certo, de transição energética. Ele já tem uma grande, certo, participação, né, das energias na redução das emissões. A gente tem outros setores extremamente impactantes que precisam ser colocados na conta, certo? O agronegócio precisa ser colocado na conta. Então, a questão é ampliar essa discussão, a questão é planejar o cenário, a questão é trazer os stakeholders e levar o desenvolvimento para o território. Porque na hora que a gente leva o desenvolvimento para o território, a gente legitima, a gente contribui. E a gente agrega, certo, no modelo ideal, no modelo não perfeito, mas um modelo, certo, que atende às nossas necessidades. Tá? Então, é esse o ponto. E a gente, na universidade, né, trabalha, né, dentro dessa perspectiva muito ampla, né, no sentido de que a solução não é somente tecnológica. Isso também foi um ponto, né, entender que a solução é tecnológica. Não, a solução passa por inovações tecnológicas. Então, quando a gente fala de transição energética, a gente fala de digitalização, a gente fala de descentralização e a gente fala de descarbonização. Descarbonização dos processos, desmaterialização. Então, é um desafio muito grande. É um desafio que a gente nunca passou. E sozinhos, certo? A academia sozinha, o governo sozinho, as empresas sozinhos, os sindicatos sozinhos, as comunidades sozinhas, não vamos conseguir construir, não vamos resolver não, saber lidar. E um ponto, eu acho que importante nessa discussão, certo? É que a gente, certo, ao invés de trabalhar essa discussão no nível micro e avançar para o nível macro, certo, a gente tem hoje no Brasil uma discussão macro. Você trouxe, certo, essa questão, né, de governabilidade. Então, por exemplo, quando você trata do Comitê Interministerial, certo, para a Mudança Climática, todos os ministérios envolvidos, e você não, né, liderados pela Casa Civil, mas você não tem, bem, mas qual é o plano? Onde é que a gente vai chegar? Quais são os setores que estão envolvidos? Certo? Qual é o papel de cada um? Então, sem essa discussão, sem essa diretriz central, e que a regulação ela vai ser capaz. O problema, e aí eu tenho aqui dados, porque a gente estudou o marco do hidrogênio verde, né? Então a gente fez um amplo estudo, né, num projeto que a gente está, né, com o Mercosul e entendendo, né, o papel do Brasil. Você tem um novo vetor de energia, que é o hidrogênio verde, ótimo, vamos desenvolver o hidrogênio verde. Precisamos de um marco regulatório, precisamos. Só que aí você entra com um novo vetor num marco que já existe, que é o setor de energia, mas você não coordena as ações. Certo? E aí a gente trouxe aqui, né, para vocês, mostrando vários vazios, várias lacunas. Então, a gente está começando o processo de desenvolver uma energia que a gente nem sabe se vai conseguir tecnologicamente, certo, desenvolver essa energia. E quando a gente estuda o marco regulatório, ele parece que ele é construído só por construir, sem uma previsão ampla, sem uma participação ampla e sem entender, certo? Além do que, é como e quem. Certo? Então, a nossa legislação ela traz muito o quê? Vamos fazer o quê? Mas quem vai fazer? Como isso vai ser feito? Certo? Quando isso vai ser feito? Vamos planejar. Então, essa falta desse planejamento, certo, amplo, né, dessa definição de qual cenário que a gente quer, nos leva a uma condição de incerteza. Então, incerteza, né, os ventos nos levam, certo, nem sempre para um porto seguro. Esse é o ponto. Perfeito, professora Mônica, agradeço as contribuições. Assim, eu queria fechar as perguntas, vou fazer uma dobradinha com o Gustavo e o Célio, mas também pegando a contextualização do nosso ProEnergia Summit 2025. A nossa estrutura, a nossa grade, ela foi pensada também em apresentar uma problemática inicial, que é o que a gente também veio discutindo aqui, e caminhar para soluções. Então, um dos principais problemas que o setor elétrico enfrenta hoje é o curtailment. Então, eu queria fazer a dobradinha já fazendo isso, saindo da problemática e também passando para possíveis soluções, que é, para o Gustavo, eu queria trazer a questão do curtailment,
se ele pudesse comentar um pouco o que é que, principalmente na visão da AQE, o que é que a visão dele sobre o que nós temos de gargalo na transmissão e o curtailment que está sofrendo, os impactos disso, e o que a gente poderia fazer para uma solução regulatória para isso. E para o Célio eu já vou também para um caminho que é para a solução. O Ceará, além de vento e sol, a gente está despontando aí também como um polo tecnológico para tratamento de dados, para processamento de dados com data centers e o próprio hidrogênio verde, hidrogênio de baixo carbono. Então, na sequência do Gustavo, que ele vai trazer essa problemática, assim, nessa viés de solução, como é que você enxerga o que é que precisa ser feito para desenvolver esses dois mercados aqui para a gente, tá? Bem, falar um pouquinho aqui do curtailment, já deixo o convite que a gente vai ter um painel específico sobre o curtailment, tá? Mas, primeiro, como é que ele está impactando hoje empresas como a QE, né? Nós somos produtores independentes de energia, nós temos projetos em operação e a gente vem sofrendo há praticamente 2 anos obrigatoriedades de cortes na nossa geração sem remuneração. E esses cortes ele vem aumentando, a gente está aí hoje na ordem de 25% a 30% e não há negócio algum que foi planejado e que consiga sobreviver com corte de 20% e 30% na receita. Simples. Tá? Mas isso daí também impacta os nossos projetos que estão em construção, impactam os projetos que estão em desenvolvimento e impactam projetos que ainda nem existem, mas que estava previsto no nosso plano de longo prazo de investimento no Brasil. Os nossos projetos em construção vêm sofrendo um bocado, porque tudo ficou mais caro por conta dos curtailments, principalmente na estruturação econômica do projeto, né? Onde os bancos, principalmente os bancos privados, eles têm que apresentar garantias aos projetos. Então, os bancos não querem apresentar a garantia e os poucos que querem apresentar lhe tiram o sangue. E isso coloca o projeto também em risco, né? Aqueles projetos que estão em desenvolvimento, ele também já vai criando aqui um problema, um iceberg que a gente vai bater no começo. Ou seja, menos investimentos, nós temos menos empresas que prestam serviços e entregam produtos. Toda a cadeia produtiva é afetada. Ou seja, o projeto CAPEX ele aumenta porque nós estamos desconstruindo 20 anos de mercado que foi criado e ele está sendo desmantelado agora. E quando a gente retomar, precisar fazer os projetos, vai estar tudo mais caro. Então a gente vive num eterno CAPEX caro. E toda essa situação que a gente vem vivendo, ele está muito atrelado ao fato de que investidor algum ele tem medo de investir. Faz parte do negócio. Ele ganha, ele perde e no final essa conta vai impulsionando ele para andar para frente. Mas investidor ele se pela de medo de um ambiente onde ele não consegue quantificar o risco. E hoje o que a gente está vivendo é isso. A gente não consegue quantificar como um projeto vai performar na sua estruturação econômica. Porque ninguém sabe se o curtailment vai aumentar, se ele vai diminuir, se ele vai ficar nesse preço ou não vai. Então o investidor ele se afasta. E hoje o setor energético é um setor muito grande. E é um setor multiplural em termos de país. São grandes empresas que operam em diversas geografias. A QE opera em 20 geografias. Então, aquela tem um supermercado. Para que ela vai colocar dinheiro em um ambiente onde ela tem muito risco? Tendo outras oportunidades. Essa visão é a visão que é compartilhada por todo mundo. Tá? E aquilo que a gente está vendo é cada vez mais anúncios de empresas que estão parando os seus planos de investimentos e algumas até vendendo os seus ativos. Perfeito, Gustavo. E, Célio, uma das soluções, como eu comentei, que vislumbra-se aí no horizonte é carga, data center, hidrogênio verde. O que é que você
enxerga do futuro desses dois modelos aí de negócio? O que é que a gente precisa fazer para alavancar esse tipo de investimento? Eita, bom é assim, né? Para poder discutir solução é ótimo, né? Mas, professora e Gustavo, vou puxar 2 ganchos assim que eu acho importantíssimos. Eu vou falar, você falou só o vento e depois já foi logo direto para o hidrogênio. Eu continuo insistindo. É só o vento, minérios e mar. É água, terra, fogo, e nesse campo aí a gente vai pegando os 4 elementos do passado, de 2.500 anos antes de Cristo, para a gente poder, para 500 anos antes de Cristo, 2.500 anos atrás, para os dias de hoje, com a inovação e a tecnologia que chegaram. Mas o ponto, quando começou falando ali de 1900, me lembrando de Júlio Verne, né? Ilha Misteriosa, que começou a discutir sobre essa questão de pegar e trocar o carvão pela água como composto. Mas era assim, ele queria decompor lá a molécula, né, professor? Em hidrogênio e oxigênio com eletricidade. Isso é um livro do Júlio Verne, naquela ficção que ele gosta de fazer, na Ilha Misteriosa, em 1874. Ou seja, nada disso é novo, viu, gente? E a gente já falava naquele tempo sobre vapor e etc., sobre energia nesse sentido. E quando a gente vai evoluindo, mas o Júlio Verne era horrível, porque ele falou também da Terra à Lua, e depois o Armstrong pegou e vai citar Júlio Verne. 100 anos depois a gente conseguiu chegar à Lua. Então, essa linha da visão de futuro, às vezes ela demora um pouquinho, mas chega. Mas é nessa literatura que a gente vai aprendendo. Quando você fala das oportunidades e desafios, eu gosto muito do Beato Antônio Conselheiro, lá em Euclides da Cunha do Sertão. A gente tem que ver por aí. Sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. É lógico que nós temos novas interpretações. O sertão vai virar mar porque vai ficar abundante. E está aí. Quando eu falo do sequestro líquido de carbono para 50%, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia dizendo isso, nós temos a vegetação da caatinga extremamente resiliente, que é altamente capturadora de carbono. Isso tem uma história muito forte agora para o semiárido, para o Ceará e tudo. Quando a gente vai falando de evoluindo um pouquinho, o mar vai virar sertão, já está acontecendo. O mar virar sertão já não é na visão que ele seria bastante habitado, não seria a Nova Atlântida, mas na visão do sertão vai virar mar, é na questão da desertificação do bioma marinho com aquecimento global, como disse o Gustavo, como disse a professora. Temperatura net zero para 2050 era para 1,5, vai ser muito mais do que isso, gente. O aquecimento global está aquecendo os oceanos e você vai tendo o quê, né, professor? Nós vamos tendo o quê? Os corais todos sem algas e ficando embranquiçados. Só isso. O que acaba? Quando eu acabo com isso, eu acabo também com a captura de carbono, que é também na década dos oceanos que a gente também está pensando. Vimos isso recentemente lá em Santos, né? Que coisa horrível, aquela desgraça da humanidade que a gente chegou ali também no manguezal, o maior porto e também o maior manguezal e aquele represamento de tanta sujeira, quer dizer, a sujeira da humanidade passando dentro de uma rede da cidade. Quer dizer, a gente está vivendo uma mudança de época muito forte. Quando chega assim a oportunidades de hidrogênio, que coisa bacana, a gente começou a discutir. Vai para SAF, vai para hidrocarbonetos, combustível de aviação. Poxa, isso vai acontecer. Tem que construir demanda. Navegação, com certeza. Os grandes portos vão ocorrer. Não sei se acontece para ônibus tanto. Tem ônibus de hidrogênio? Tem. Tem ônibus elétrico? Tem. A gente vai pegar e discutir isso aí. Carros como a Toyota, que foram fazer com a parte de hidrogênio, isso não teremos. A Toyota já desistiu. Então poderemos ter no máximo elétrico. E olhe lá, com o Warren Buffett também saindo agora da BID, eu nem sei o que ele está pensando, mas provavelmente deve estar pensando em alguma coisa diferente. Mas na parte regulatória, a gente tem que pensar o seguinte: inovação, acho que a ideia é geopolítica. Olha que coisa horrível, a gente vai falar disso aqui na Guiana, Venezuela. ExxonMobil chega lá e encontra o quê? O maior poço de petróleo na margem equatorial lá da Guiana. Chega lá, Venezuela, não é isso não. Força em cima daquilo. 1966 foi independente lá, aquele pedaço aqui da Venezuela. Qual era a discussão? Não, esse território é meu, não é meu, agora não. É petróleo e gás. Eu vou lá para o outro lado, na Ucrânia, estou discutindo geopolítica, que você me pediu também para poder chegar no Ceará. Tá? Porque o Ceará tem um problema de geopolítica. Muito sério. Só quem pode representar isso, mas não vou citar aqui, gente, é o bobo da Clarice Lispector. Depois vocês entram e vão. Eu adoro na narrativa quando ela constrói isso. Nós somos o bobo dessa história e tem outros bobos nessa lógica. Quando a gente vê o discurso do próprio Trump. Não existe discurso nenhum, na análise do discurso, quando a gente vê essa parte da ciência política, que o que é importante é falado diretamente. Isso não existe. Quando
aquele avião lá da Rússia foi cheio de militares indo para a Síria e foi atacado naquela base da Turquia americana, a única coisa que o Obama não falou com Putin foi sobre isso, mas discutiram as relações todas entre Estados Unidos e Rússia. O que é importante não é dito. O Trump não é bobo. O discurso que ele faz, negacionista ou não, não é uma lógica. Eu acho que é tudo muito bem pensado. Bobos somos nós, nesse sentido. Queria que fôssemos os bobos da Clarice Lispector. Mas não é bem isso. O Brasil não pode funcionar, o Brasil é muito rico. O semiárido, se funcionar, é um problema muito sério. Nós estamos falando da nova indústria do Brasil. A gente tem uma oferta demasiada, que é o Gottman falando, mas não tem uma indústria. Daqui a pouco o próprio sul do país, mesmo sem muita eficiência de geração centralizada, tudo não vai precisar nem das nossas energias renováveis com alta eficiência. A gente tem que pensar nisso, a gente está faltando indústria. Eu tenho um custo muito grande de transmissão pela distância. Esses são bodes. Mas nós estamos falando do net zero, nós estamos falando de outras questões. Mas lá do outro lado também tinha a Ucrânia com a Rússia. Gente, essa é a história de verdade, da geopolítica, geoestratégia e que discute. O Nord Stream 1 passava pela Ucrânia. E a Ucrânia foi quem brecou para a Europa o gás da Rússia. Aí a Rússia com a Alemanha fizeram o Nord Stream 2, que contornava a Ucrânia. Eu não estou discutindo quem está certo ou quem está errado. Tá certo? Mas olha como o debate ele não é do jornal. Está muito distante e a gente não tem um debate aprofundado nem na cultura. Por isso que eu gosto muito dessa visão do Euclides da Cunha e do João Cabral de Melo Neto. Morte e Vida Severina, para poder discutir também. É um debate que é muito mais profundo, porque você começa a discutir que, de repente, o Nord Stream ele conseguia contornar a Ucrânia e chegou o gás. 11 bilhões de euros com o financiamento da Alemanha e da Rússia. Não pode funcionar. Por quê? Porque já estavam os navios americanos chegando lá em Portugal. Isso é um debate. Porque isso é que é alimentar o problema. Poxa, como é que eu vou deixar correr alguma coisa nesse sentido? E ainda tinha França versus Alemanha com relação à energia nuclear, que é um outro debate. Cada vez mais a gente vai entendendo que não tem nada não pensado, gente. Pode ser Trump, pode ser Lula, pode ser qualquer coisa, Bolsonaro. Tudo é pensado. A gente aqui está como mero espectador. A gente não é protagonista dessa história. Gostaria de ser. Mas quando a gente vai discutir na parte do internacionalismo, você vai vendo que não. São 8 bases da OTAN na fronteira do Nordeste. A nossa maior fronteira nordeste é São Pedro e São Paulo, que pegam aqui 1.000 quilômetros de Fortaleza e 900 de Natal. Lá é Trindade. Tudo isso é coberto, até as Malvinas, que viraram Falklands, que lá tem a BP. De novo, entramos no petróleo e gás. Eu quero resolver o problema do Brasil, mas às vezes eu estou acreditando que até no Congresso, a maior facção que tem é a geopolítica de uma questão que é muito maior. Que se isso aqui der certo é mais problema. Eu não sei qual é a facção que vai vencer ou não, se é a interna da bandidagem das periferias ou se é a externa da política. Eu sei que o Pablo Escobar, naquela linha ali, a mãe dele disse, não entra na política, né? E ele pegou e morreu por causa da política. Não foi por conta do narcotráfico. É difícil, gente, mas a gente não pode pegar e ficar, tudo bonitinho e tal. Transição energética é uma mudança de época. É uma coisa muito mais profunda. E quando eu falo vida e morte e vida Severina, porque a vida Severina era de Severino que saía do interior e sonhava com o mar. Quando ele sonhou com o mar, chegou no Capibaribe e tentou suicídio. Essa é a realidade. A realidade de quem quer ver algo que não vê, que é um sonho, e não consegue. Quando eu falava dos 4 elementos, eu falava do éter, o etéreo. Para muita gente, etéreo virou pejorativo. Aquilo que você sonha não faz. O etéreo, na boa narrativa, pode ser o sonho realizado também. Mas hoje, o nosso elemento de catalisação é conhecimento. Mas muito mais isso. Para chegar no Ceará, que protagoniza o hidrogênio verde, poxa, a gente fechou logo de cara 30 memorandos, gente, 87 bilhões de dólares. Só tinha 36 bilhões no orçamento aqui. Isso não aconteceu dessa forma. Mas, gente, não precisa. É bom que... Por isso que o ditado popular é bacana. Mais vale a viagem do que o destino. Com isso aí vieram 15 bilhões para a Transnordestina. Com isso aí a gente começou a pensar que a Transnordestina ia resolver o problema da nossa questão de transporte do sul, do Piauí e do norte da Bahia. Mas nós ainda temos que ligar com o norte-sul para trazer o grão lá do centro-oeste. Para quando a gente, se um dia tiver fertilizante, não mandar nenhum vagão vazio. Essa é a grande oportunidade do Ceará. O Ceará tem um porto que é próximo à Europa, corrente, e foi geopolítica, gente, já estava lá. Estava o Bauman discutindo que podia chegar os chineses e tal, e ficar com o que era Roterdã. E Roterdã
Veio por quê? Porque era o 12º porto. Não era porque era o primeiro nem o 11º. Roterdão veio porque era o porto e era o Camilo Santana o governador, entendendo que a maior corrente de comércio era norte-sul, não era sul-sul. Então, a gente tem que começar a também entender alguns pontos. Vamos regular? Não. Vamos lá para o lado regulatório. Eu adorei aquele cara chamado Roberto Campos, que agora o Trump é até contra o PIX, do BRICS. É um barato essa história. Agora, não ter moeda digital, isso é um problema. E até fala que quanto mais Bitcoin, mais data center a gente precisa, mais energia a gente vai rodar. Né? O Bitcoin, que é minerado, que vira mineração para a gente poder ter armazenamento. É uma lógica muito mais complexa. E aí, o que está dizendo tudo isso? Está dizendo o seguinte, gente. Que aquele cara do PIX até hoje não tem uma lei. Vocês conhecem a lei do PIX? Não conhece, é sandbox. Até hoje. Já pensou o sandbox é uma corrida de regulamento para aquilo que pode ser cognitivo e técnico? Não estou falando da questão das comunidades nem a questão ambiental. Eu vou falar de fast track, que é o que acontece nos Estados Unidos. Eu quero uma corrida para aquilo ali, porque aquilo é importante, é crise. Então, eu tenho direito, como presidente americano, eu lanço uma espécie de lei para o Congresso, que é o fast track. Mas eu tenho também essas coisas que a turma chama one stop shop. Eu tenho que ter um local que as pessoas falam com o pessoal lá da QE para não perder esses investimentos do lauro dele e tudo, etc. Por quê? Porque a gente vai para o quê? A gente entra numa SEMAS, entra numa SEMA, entra depois lá na questão da... É muita gente para bater papo. Para poder você pegar, não é só segurança jurídica. Eu tenho uma desorganização do Estado. E quando foi que o Brasil foi atacado? Foi porque nós estávamos fazendo bem o que os 3 poderes podem fazer. Legislando, na verdade, executando, né? E também fazendo a parte judiciária. Mas como era isso? Não, o executivo faz medida provisória. Então ele legisla, não é isso? Que é a ideia? Acho que não era essa a ideia que pensaram, não, da democracia com os 3 poderes, não. Rousseau deveria estar levantando, ou alguma coisa nesse sentido. Ah, mas o legislativo tem CPI, gente. Pode ficar tranquilo que a justiça vai ser feita. E lá no executivo? E lá no judiciário? Vamos mandar executar. Aí dá essa zona. Os 3 poderes estão funcionando em cantos errados. Ou a gente compreende essa questão cultural que é pesada, tá certo? Ou a gente não vai evoluir. A gente tem gênios, professor Célio Loureiro que o diga, no mundo inteiro. Eu encontrei em 15 países diferentes, só cearense. Quando você vai para a ONU, todo mundo é cearense lá do ITA, e etc. Então não falta... Falta, professor, sou que viaja o mundo? Não, o cognitivo está perfeito. A lógica está legal. E aqui, recursos naturais está ótimo. As vantagens competitivas, ótimo. E para o Nordeste está para explodir, gente. Olha que bacana. O sertão vai virar mar. Eu só podia colocar isso para poder dizer assim, olha a literatura que a gente puxa de Júlio Verne para poder entender os sonhos, para a gente entender esse net zero, ou a visão de desenvolvimento da China, que é para 2050, ou a Coreia com 2040 e tudo. Ou a gente pensa em ter diretriz e visão de longo prazo, entendendo que nós estamos numa mudança de época e temos que mudar muita coisa, ou não acontece. Transição energética justa é em Glasgow. Estamos falando agora de transformação ecológica ou transição energética e justiça climática. Tudo bem, o debate é um só. Nós temos que fazer inclusão. E o Brasil é totalmente um país sem acessibilidade e altamente desigual. O Nordeste, o Ceará, pior ainda, tá certo? Nós temos mais bilionários do que a Noruega, olha que legal. Puxa, e aí? O que a gente está fazendo? É uma dificuldade muito grande. Gente, por isso que eu disse que eu não tenho poder de síntese, porque tem um negócio chamado tese e antítese, que o método científico, né, professor Mônica e professor Célio, inventaram, e logo depois a gente ainda tem que pegar uma curva de aprendizagem e uma curva de experiência. Como é que eu ia poder ter síntese? Mas o tempo, embora o Einstein disse que não existe, ele existe, ele é senhor de todas as respostas e vai responder isso aqui um dia. Tá bom? Obrigado, gente. Era isso. Perfeito, Célio. Tem um microfone aqui. Pessoal, com essas contribuições, assim, vocês percebem que o tema ele é complexo, então a gente precisa de caminhar assim, em muitas frentes para poder chegar a uma transição energética plena, na parte regulatória principalmente. E uma coisa que fica claro também assim, da nossa discussão aqui é que precisa ser algo planejado, precisa ser algo que tenha um consenso entre as áreas, que tenha uma conversa entre as áreas, entre os vários players das cadeias produtivas, entre esses players e as comunidades locais, por exemplo, órgãos ambientais, tudo que tiver dentro desse ecossistema para que a gente tenha e atinja uma transição energética plena. Eu gostaria de caminhar, vou caminhando aqui para as considerações finais. Eu já queria deixar o agradecimento, assim, é uma honra estar mediando esse painel, abrindo aqui as discussões, os debates aqui do
do ProEnergia 2025, aqui nossa área de debates, e agradecer a participação de cada um de vocês, agradecer à professora Mônica, ao Gustavo, ao Célio pela participação, e para encerrar o nosso debate eu deixo aqui o espaço para as últimas considerações de cada um, e aí a gente fecha esse debate de agora à tarde, tá? Aí, vamos na sequência, professora Mônica, Gustavo e Célio, suas considerações finais. Bem, eu acho que a gente teve uma tarde extremamente proveitosa, certo? A gente trouxe debates extremamente importantes. E aí eu estava aqui, eu falei, quando o Gustavo terminou a fala dele, né? Eu falei, Gustavo, a gente já viu esse filme, né? Quer dizer, então a gente teve um avanço, né, no Proálcool, depois um avanço, né, na energia nuclear e uma queda, um avanço, né, nas energias renováveis e agora, certo, esse ambiente, né, de incerteza energética. Ele cria, certo, uma angústia, né, porque qual é a direção melhor que a gente deve tomar, né? Mas essa direção ela é co-criada. Ela é co-construída, ela tem um engajamento no sentido, certo, da gente decidir, né, que país a gente quer para a gente. Né? A gente tem um cenário geopolítico, isso foi bem colocado aqui, que nos deixa, certo, um desafio muito grande. Né? Como se inserir, né, nesse cenário, como se posicionar nesse cenário. Mas se a gente não sabe, certo, como se posiciona localmente, internamente, certo, como é que a gente vai ter, certo, essa posição? E eu acho que o Ceará, né, ele tem elementos extremamente importantes. Ele tem o pioneirismo, certo? Então, o Ceará tem na sua essência, certo, o pioneirismo. O Ceará tem na sua essência o diálogo. Né? O Ceará consegue, certo, trazer vários players para conversar. O que é que ele precisa? Ele precisa ser mais justo, ele precisa ser mais inclusivo, ele precisa pensar no desenvolvimento local, territorial, ele precisa incluir, ele precisa ver, né? Não invisibilizar as comunidades, o território, o desenvolvimento tem que chegar no local. Na hora que o desenvolvimento chega no local, ele é legitimado. E essa legitimidade, certo, ela é uma força que nos une e que nos leva em direção a um cenário planejado, ao cenário desse desafio. Tá? Aí eu fico muito, né, feliz, né, de ter esse espaço, certo, de apresentação, né, de trazer as ideias e ver, certo, como as nossas ideias, né, conversam e que elas podem ser ampliadas. Tá? Agradeço a todos, né, por esse momento, né, de atenção, certo, e de engajamento. Tá? E tem mais coisa, né, no ProEnergia, né, para que a gente avance nessa agenda, certo, de diálogo e de construção de um cenário, né, de expansão das energias renováveis, de um cenário de segurança energética, de equidade social e de cuidado com o meio ambiente. É esse cenário numa dimensão, né, tridimensional, no sentido, né, de resolver um trilema, né, da energia que a gente precisa construir. E não vai ser somente um ator, somos todos nós. Muito obrigada. Obrigado, professora. Vamos para as considerações do Célio, demos uma invertida, que aí o Gustavo também, no encerramento, ele já faz a ponte para os próximos debates que nós teremos aqui no Domo, tá? Bom, obrigado aqui a oportunidade. A gente, às vezes, acaba fazendo uma catarse boa, né? Tem que despejar um pouquinho. Mas, professora Mônica, Felício, Gustavo, obrigado aqui pela oportunidade. Eu gosto sempre de deixar um pouquinho, mas eu tenho a única certeza que eu tenho é que eu não tenho nenhuma das certezas que eu apresentei. E isso é importante para que a gente entenda que o próximo conhecimento é que vai ser importante. Eu digo que a cocriação, professora, está perfeita, é por aí mesmo, mas eu acho que não foi em 1500 que o Brasil foi descoberto, ele precisa ser descoberto. Se a gente descobrir o Brasil, a gente vai rodar muito melhor. E é nisso, vou ficar naquela que o sertão vai virar mar, porque eu sonho. Eu sonho com duas coisas, que pode ser um dilema, um paradoxo, que eu acredito que esse conhecimento ele tem que existir, que é ciência e tem que ter fé. Tá certo que os nossos sonhos vão ser realizados. É por aí que eu vejo a transição energética justa. Obrigado mais uma vez, viu, gente?
bom? Perfeito, Célio. A gente que agradece. E Gustavo? Para finalizar, você bem breve, queria deixar só aqui duas reflexões. Tá? A primeira clara aí é que só temos um planeta B não existe, e é esse que a gente precisa criar, e que nós somos a geração que já vai sofrer com esses acontecimentos climáticos. Tá? A gente não vai ser a última que não sofre. Nós já estamos sofrendo e nós vamos sofrer ainda mais. Aquilo que foi previsto pelo Acordo de Paris, a gente chegar aí no final do século com 1,5 grau acima daquela média histórica pré-industrial, ela aconteceu no ano passado, com inúmeros acontecimentos aí em todo o planeta. Tá? Então é muito importante que nós façamos parte desse movimento da transição energética, que não é só empresas como a gente, não é só governos, não é só academia, mas cada pessoa pode fazer parte disso, porque transição energética é muito mais do que como a gente produz energia. Nós temos também que discutir como a gente consome energia. Tá? E todos nós, cidadãos, a gente tem o dever e a opção de escolher aquilo que a gente consome por opções que emitam menos gases de carbono. Agradeço aqui a vocês, agradeço ao convite de estar aqui, vocês que passaram esse tempo com a gente. Muito obrigado e boa tarde.